Já no clima das eleições, no quadro Entrevista hoje, vamos abordar aspectos das campanhas eleitorais, vamos esclarecer quais são as funções dos candidatos nos cargos políticos que serão votados este ano e como acompanhar o trabalho deles depois que forem eleitos. Esses são alguns dos pontos que vamos falar agora com o cientista político Raul Magalhães. Boa noite, Raul, bem-vindo. Bom, para começar esclarecendo, as campanhas eleitorais já começaram e explica para a gente qual a importância do voto de cada cidadão, mesmo aqueles que não estão dentro do grupo, que não têm obrigatoriedade de votar, que são entre jovens de 16, 17 anos e os maiores de 65 anos. O sistema democrático, ele supõe que os governos são eleitos pelas maiorias. Então, a importância do voto é você tentar agregar um voto seu a uma maioria, ou uma maioria absoluta, ou uma proporção de maioria, para fazer com que os candidatos que você acredita que têm algum resultado na organização da vida do Estado possam atuar. Então, a única maneira de influenciar no andamento da política, do governo, é de alguma maneira votando. E a Corte Eleitoral divulgou dados que indicam que uma redução de 31% no número de eleitores com menos de 18 anos. O que isso indica aí, então, para a gente? Tem dois fatores que estão incidindo sobre isso. O primeiro é que uma boa parte dos jovens eles passaram por um momento de desencanto com a política desde as manifestações que ocorreram no ano passado e essa é uma certa tendência. A outra, que não tem nenhuma relação com essa, é que uma parte da população brasileira está envelhecendo mesmo. Então, está saindo, o eleitorado está saindo exatamente dessa faixa de jovens. Esses mesmos dados mostram que o eleitorado acima de 50 anos até 65 aumentou. Então, isso tem um pouco do perfil da população também. E semana passada nós exibimos uma matéria aqui no Jornal da TVE mostrando que o eleitorado mineiro tem 500 mil mulheres a mais do que o número de homens. Então, por outro lado, o número de mulheres também na política, em cargos políticos, a gente não vê com assim, a maioria, pelo contrário, a minoria. Você acha que o que pode ser feito para mudar esse cenário? Bom, esse é um dado realmente interessante. Já faz bastante tempo que a maior parte do eleitorado é composto por mulheres. Isso é uma regra, por exemplo, para a cidade de Juiz de Fora. E nós temos um paradoxo que não temos candidatas mulheres em grande quantidade. Isso é um problema no Brasil, tanto que foi criado um sistema de cotas que os partidos têm que preencher com candidatos para ver se você consegue modificar um pouco esse perfil. É um traço de cultura política, né? As mulheres atingiram muito bem o mercado de trabalho, elas são a maioria nas universidades, mas na atividade política ainda predominam os homens. Isso é um traço de cultura política. Agora, para poder mudar, existem alguns mecanismos. Por exemplo, na Argentina existe o voto em lista, que é muito diferente do sistema eleitoral no Brasil, que você vota num candidato. No sistema de listas, você vota numa lista que o partido te oferece. E naquela lista do partido, ele pode compor com um número de candidatas, por exemplo, uma cota de 30% de mulheres. Então, todo mundo que votar naquela lista está automaticamente votando numa certa quantidade de mulheres. Mas isso dependeria de uma reforma política. E você poderia esclarecer as diferenças entre os cargos políticos? Este ano nós vamos votar para senador, deputado estadual, deputado federal, governador e presidente. Assim, bom, nós vamos votar para cargos legislativos, deputado estadual, deputado federal e senador, e para cargos executivos. Isso é uma divisão dos poderes clássica na democracia também. Os cargos executivos, no caso governador-presidente, e também seria prefeito se a eleição fosse vinculada, tivesse alguma lógica nesse sentido, eles cuidam da própria gestão do Estado, da vida coletiva, de tudo que implementa da saúde, da educação, dos transportes, da segurança pública. Sobretudo, segurança pública é uma atribuição dos governadores mais do que dos prefeitos ou dos presidentes.
Já os deputados e deputados estaduais e federais, eles têm uma função de fiscalização do executivo, mas eles também têm uma função de produção de leis na esfera estadual e na esfera federal. Mas na tradição brasileira, a principal função deles é de um certo equilíbrio com o executivo, porque os governadores e os presidentes, eles também produzem leis. Isso é uma particularidade da forma como a nossa política é organizada. Então, cabe aos deputados, eles contrabalançarem, fiscalizarem, emendarem essas leis. Uhum. E como que o eleitor pode avaliar o candidato, né, antes de votar? Olha, hoje em dia, a informação política é muito fácil de ser encontrada, tanto no acompanhamento dos jornais e telejornais e rádios, quanto nos sites da internet. Há muitos sites dedicados exclusivamente ao acompanhamento dos políticos. Muito interessante é o Transparência Brasil, que o internauta entra no site, ele chama o deputado, ele clica no nome do deputado, ele fica sabendo como que aquele deputado votou acerca de qualquer matéria, de qual é a linha política dele. Então, há uma grande quantidade de informações, mas infelizmente, também um dado de cultura política, as pessoas não se interessam por política no seu dia a dia. E, consequentemente, em cima da eleição, fica mais difícil formar um juízo sobre isso. Acabam votando em algum conhecido, ou que simpatizam mais por um candidato, por outro? Isso aí é uma solução. As pessoas não sabem em quem votar, ela pergunta, por exemplo, a opinião de alguém que ela considera que pode orientá-la no voto, e a primeira opinião que vem é usada. Porque a política não aparece para esse cidadão, para esse eleitor, alguma coisa muito importante. Sabemos que importante mesmo para os brasileiros no dia a dia é o campeonato brasileiro, são as novelas, enfim, o entretenimento. As pessoas não discutem política no dia a dia. Ouvem pouco, né? Poucas informações sobre isso. Não se interessa. E depois das eleições, né? Como acompanhar os candidatos votados? O trabalho deles no dia a dia. Exatamente nesses mesmos sites de acompanhamento políticos e também no acompanhamento dos jornais, né? Aqueles mais ativos estão sempre aparecendo e aqueles que não são nem um pouco ativos, eles somem da mídia, e aí você tem um parâmetro se eles estão trabalhando bem ou não. E as campanhas eleitorais deste ano estão priorizando bastante as redes sociais, né? Como o eleitor pode verificar a veracidade dessas informações? Bom, essa é uma tendência mundial também nas democracias, desde a eleição do presidente Barack Obama dos Estados Unidos, que as redes sociais passaram a ser um instrumento de divulgação de informação política, de debate político. Elas são muito sujeitas a boatos e a informações inverídicas. Então, o critério que qualquer pessoa tem para poder saber se uma informação é verdadeira, ele tem que checar com mais de uma fonte. Acho que não existe outra maneira. Sobretudo, seria interessante que as pessoas não propagassem boatos simplesmente pelo fato deles serem saborosos ou picantes. É muito importante que as pessoas tenham um certo critério sobre o que elas passam para frente, aquilo que a gente chama de propagação viral, né? Recebe uma fotomontagem, por exemplo, e antes de avaliar se aquilo ali tem algum conteúdo pertinente, já passa para frente. E isso é um problema que vai certamente impactar essas eleições. Obrigada pela participação, Raul. Bom, foi realizada uma consulta pela OAB estadual entre os advogados, tanto de Juiz de Fora quanto de cidades vizinhas, sobre a permanência da turma recursal da cidade. O plebiscito aconteceu durante todo o dia de hoje e a manutenção da turma ganhou nos votos na cidade por 339 votos sim a 278 não. A decisão final com todas as cidades sairá no dia 13 de agosto. No total, a turma recursal conta com 3 desembargadores que julgam mais de 750 processos por mês.
E essa edição termina aqui. Assista agora outras notícias no Jornal Minas. Boa noite e até amanhã.